Uma questão de perspectiva. Conselho Estadual de Argland. Vão para o inferno, seus monstros malditos. O homem gritou com a corda em volta do pescoço. Bem quando a cadeira foi chutada para longe dele, os outros não tinham o mesmo espírito. Eles estavam ou em silêncio ou chorando, não importava, eles estavam todos igualmente mortos. Outros 5 estavam sendo levados para o palanque de execução quando os Lordes Dragões pararam de prestar atenção. Quantos são agora? O Lorde Dragão Verme perguntou com certa exasperação. Os Lordes Dragões estavam participando deste evento em particular em suas formas humanas, o que tornou fácil para eles se sentarem em um estrado alto com vista para a grande praça da cidade onde os enforcamentos aconteceram. Grandes multidões estavam assistindo no início, mas depois de ver o pendurar de 500 homens, as pessoas geralmente perderam o interesse, e as multidões observadoras agora eram muito, muito menores. Não sei, perdi a conta, e para ser sincero, não me importo. O Lorde Dragão Diamante respondeu: não importa, o que importa é como nosso povo vê isso. O Lorde Dragão Obsidiano soltou um suspiro profundo. Estou inclinado a concordar. O Rei Feiticeiro fez com que nos tornássemos os defensores de todos os não-humanos, e graças à reabertura do comércio, as mercadorias estão agora fluindo para o nosso mercado. Os comerciantes mantêm seus preços baixos graças ao trabalho dos mortos-vivos, e nossos próprios comerciantes estão exigindo que abramos um dos templos de sua religião aqui para que possam começar a alugá-los também. O Lorde Dragão Platina mexeu-se desconfortavelmente, seu avatar se mexendo em seu assento enquanto outros 5 humanos eram enforcados na praça abaixo, despercebidos por ele ou por qualquer um de seus compatriotas. Quantos dos nossos você acha que se converteram? Ele perguntou pensativo. Difícil dizer, precisaríamos de um templo para abrir e começar a ver o quão popular ele é, mas nossos mercadores levam a palavra das reformas econômicas que eles têm visto, a ênfase na educação, em leis de empréstimos justas que impediam as pessoas de tomar emprestado mais do que podiam pagar, no apoio às artes de cura. 2 de nossos mercadores foram curados sem custo para si mesmos quando eles e suas escoltas foram feridos durante um ataque de monstros no caminho por Restize. Eles têm reclamado contra os altos custos de fazer isso aqui desde então. Um até começou a exigir que as guildas de mercadores comecem a cobrir o custo como um risco de fazer negócios ou ele está deixando o país. O Lorde Dragão Verme relatou infeliz: ele não se converteu até onde eu sei, mas, bem, ele é irmão do nosso ministro das Finanças, e sua irmã é casada com o mestre da guilda de toda a nossa região norte. Ele está causando problemas. O Lorde Dragão Diamante quebrou a tensão puxando um conjunto de soldadinhos de brinquedo e colocando-os na mesa entre todos eles. Nem todas as mudanças são ruins, você sabe, o comércio florescente está enriquecendo nosso povo, ok? Sim, ele nos superou politicamente, mas toda vez que ele toca em algo, o Rei Feiticeiro o melhora. Há algum de nós que não adora este jogo? Ele perguntou enquanto começava a distribuir as peças para que pudessem começar a jogar. A maneira como eles buscaram ansiosamente as peças lhe deu toda a resposta que precisava. E isso poderia ter sido tudo para uma conversa, exceto pela chegada repentina de um mensageiro orc. Meus senhores, o mensageiro se ajoelhou e enfiou a mão na bolsa ao seu lado, tirou uma carta e a ofereceu com a cabeça baixa. Uma mensagem do Rei Feiticeiro chegou. As sutilezas habituais não se aplicaram naquele instante. Quando o Lorde Dragão do Céu Azul arrancou o documento das mãos do mensageiro e o abriu, ele leu por um momento. Seus colegas olharam para ele com olhos expectantes. Uma conferência. Ele disse abruptamente enquanto abaixava a carta e a colocava sobre a mesa, deslizando-a para o Lorde Dragão Obsidiano. Uma conferência? Várias vozes perguntaram em coro. Sim, de acordo com o Rei Feiticeiro, a guerra está quase acabada, e somos convidados a observar e participar em uma capacidade limitada enquanto o futuro pós-guerra é definido. Isso acontecerá em 2 semanas, e mais, ele reunirá seus principais comandos para discutir a estratégia para o engajamento final. O Lorde Dragão do Céu Azul mal conseguia acreditar em suas próprias palavras, apenas a inexpressividade de seu avatar de armadura impedia que os outros vissem seu rosto estupefato. Onde será? Na casa dele? O Lorde Dragão Verme perguntou curiosamente. Não, uma cidade no leste do Reino Dracônico,
ou o que era o Reino Dracônico, um lugar chamado Forton, foi um dos lugares que foi invadido pelos Homens-Besta alguns anos atrás. O Lorde Dragão Obsidiano disse casualmente enquanto deslizava a carta para o Lorde Dragão Verme. Estamos indo, eu presumo? O Lorde Dragão Platina acrescentou sem pensar duas vezes. Um coro de ai o cumprimentou, e caiu bem a tempo de ele ouvir o som do apelo de um humano por sua vida ser cortado quando uma corda estalou esticada. Kami Miyako. Raymond estava sentado em seu escritório, gravemente deprimido, tantos. Ele sussurrou enquanto olhava as listas de vítimas recentes. Era de manhã cedo, os pássaros cantavam do lado de fora de sua janela. No passado isso tinha sido um dos prazeres do seu dia. Agora parecia que cada pássaro cantava uma canção de morte. Ele desviou o olhar do documento amaldiçoado, e olhou para a janela atrás dele. Ele se levantou, cruzou as mãos atrás das costas, e olhou para fora. Ele viu seus vizinhos saírem de casa um por um, mas eles se moviam com menos vigor do que antes. Ele estava tão concentrado em seus próprios pensamentos que mal percebeu quando Nua entrou sem bater. Como se lesse seus pensamentos, ela disse: "A fome fará isso com você." A voz dela não era tão simpática, ele não esperava que fosse. Ainda pensando no que aconteceu? Ela perguntou enquanto colocava uma bandeja em sua mesa. Ele não precisou olhar para saber o que havia ali: 2 biscoitos, um pouco de molho, um pouco de chá, e uma taça de vinho que ele fingiu não saber que ela havia diluído. Ele deu um aceno quase imperceptível. "Não espero que você se importe, Nua. Por que algum elfo se importaria com a vida de 20.000 soldados da teocracia?" Sua voz ficou baixa enquanto ele falava. Ele não olhou para ela. "Você diz que como se houvesse uma chance de sucesso. Você viu a mesma pessoa que eu vi. Eu pensei que meu ódio por sua espécie fosse mais profundo que o mar, mas o dela?" Nua estremeceu. "Ela leva a raiva para um mundo totalmente diferente. Mas você não pode ficar preso a isso de qualquer maneira. Muitas pessoas que ainda estão vivas, elfos e humanos, estão contando com você." Nua abriu um pequeno sorriso enquanto tocava seu ombro. "A propósito, Alan está aqui para ver você. A investigação sobre o assassinato de Odd foi oficialmente encerrada, e aquele que ele incriminou foi condenado, e será enforcado hoje." Nua sorriu feliz com o extermínio da casa de seu antigo dono. Os dedos dos pés dela se curvaram nos sapatos, e todo o seu corpo estremeceu de alegria. "Quem ele escolheu?" Raymond perguntou com curiosidade. "E por que ele viria aqui por causa disso?" "O último filho vivo daquela senhora que você matou. Cerca de 2 meses atrás, o irmão dele foi encontrado espancado até a morte em um beco. Então Alan imaginou que, já que os dois se envolveram com a turma errada, seria fácil definir a morte de Odd como um roubo que deu errado. Colocar um anel no bolso direito foi o suficiente. Bem, isso. E uma ajudinha de Lady Solution para roubar algumas das evidências. Quanto ao motivo de ele estar aqui, ele está retirando a lista de escravos que serão leiloados, para que você possa comprar antecipadamente. Além disso, por falar nisso, aqui, Nua disse, e tirou um documento do bolso, e entregou a ele. Raymond pegou rapidamente, feliz por essas distrações de seus pensamentos atuais. "O que é isso?" Ele perguntou enquanto olhava para o documento sem título com sua lista indefinida de nomes. "Isso é Jean Light, escrava ou não, ela é uma agente eficaz. Essa lista é de pessoas que ela identificou como expressando um sentimento anti-guerra. Nossa astróloga de 1000 milhas recebeu uma cópia, e as reuniu na casa de sua mãe para uma reunião. A resistência a Dominique está começando a crescer. Isso pelo menos é alguma coisa, mas se ele os pegar..." Raymond disse. Ele não terminou a frase, não precisava. "Então nossa duplicata dará cobertura para eles escaparem do Agante, e assumirão a culpa. Não se preocupe, Raymond, as coisas sempre ficam mais escuras antes do amanhecer." Nua disse em uma rara voz terna, e ela estendeu a mão, e apertou a dele. "Você vai superar isso, eu tenho fé em você." Ela disse suavemente, e então soltou, e perguntou profissionalmente: "Devo mandar Alan subir? Ou você gostaria de comer primeiro?" "Estou faminto, então, vou comer. Acompanhe-o até a sala de jantar, e coma com ele se você quiser. Não quero me intrometer. E depois mando subir, estarei pronto antes dele." Raymond respondeu, e forçou um sorriso antes de se sentar em sua mesa. "Tudo bem." Nua disse gentilmente.
e com uma inclinação educada de cabeça, ela se virou e saiu do quarto. Alan ainda estava esperando na sala de estar lá embaixo, e quando ele a viu, ela nunca poderia ter perdido o brilho de seus olhos. Eles brilhavam quando olhavam para ela, do jeito que eram há mais de um século, quando ela podia se deixar perder em seu olhar, e ela podia esquecer que ele era o dono da casa, e ela nunca poderia ser outra coisa senão uma escrava, não importa o que eles quisessem. Ela quase tropeçou quando se perdeu no pensamento, e aquele pequeno instante desajeitado foi o suficiente para fazê-lo se levantar e estender a mão para pegá-la se ela caísse. Ela se recompôs e levantou uma mão. Não. Ela disse firmemente, parando no meio do caminho: eu não preciso de você, estou bem. O rosto dele caiu, mas ele assentiu calmamente. Venha comigo, comeremos juntos, e depois você poderá ir ver Raymond. Ele gosta de comer sozinho a maior parte do tempo, a menos que esteja comigo ou com uma das crianças. Ela disse por cima do ombro. Ele não disse nada para agradecer sua orientação, apenas seguiu silenciosamente um passo atrás dela até que ela apontou para uma mesa cara. Por favor, sente-se. Ela disse, e não era um pedido, e ele atendeu. Alan O'Donoghue ficou quieto em seu assento até que ela voltou com uma bandeja de comida para os dois. Você esqueceu, eu não preciso de comida, eu ainda posso comê-la, mas é o sangue que me faz bem. Ele disse calmamente. Aqui então. Ela disse bruscamente, e assim que pousou a bandeja, ela esticou o pulso. Você me oferece seu sangue? Mas, ele olhou para ela não apenas com surpresa e carinho, mas com preocupação genuína. Seus olhos procuraram os dela, e ela manteve o braço estendido imóvel, rígida e decidida. Sim, entenda, Alan, eu nunca, jamais poderei te perdoar, mas, mesmo que não possa, eu sei o que você tem feito. E como aliado do mesmo lado eu posso mostrar alguma confiança, isso é tudo. Ela falou apressadamente, como se temesse que o poder da fala lhe escapasse, mas seu braço não vacilou. Como se aceitasse sua oferta de confiança, ele gentilmente embalou seu pulso virado para cima em uma mão, e colocou a outra mão sob seu cotovelo, apoiando-a. Então, após uma pausa final para dar a ela uma chance de se retirar, suas presas afundaram na veia de seu antebraço. Ela estremeceu como se estivesse limpando um pano embebido em álcool sobre uma ferida. Ela mordeu o lábio contra a dor, e sentiu seu corpo ficando um pouco mais fraco enquanto ele drenava um pouco de seu sangue. Durou apenas 1 minuto, talvez 2, e então acabou. Suas presas se retiraram, e ele soltou o braço dela. Ela colocou a mão sobre o ferimento, mas não foi necessário. A dor já estava desaparecendo na memória. Obrigado. Ele disse sinceramente. Ela não respondeu, apenas se moveu para seu assento em frente a ele, e deixou o silêncio da sala governá-los por um tempo. As coisas não estão boas para a teocracia. Ele disse enquanto tentava colocar alegria em sua voz. Não, mas é pior do que Dominique acredita, ou até mesmo Raymond. Ela respondeu, havia pouca felicidade ali, para sua surpresa. Como você sabe? Ele perguntou enquanto estendia sua xícara, e ela pegava o chá. Porque eu conheci o destruidor de demônios que você vê pintado nas paredes, e quadros, e tudo mais. Raymond me levou para assistir a uma reunião com ela. Nua estremeceu. E? Ele perguntou curioso enquanto tomava um gole da xícara de chá. Você ouviu que os mortos-vivos odeiam os vivos? Ela perguntou retoricamente enquanto ela mesma bebia um pouco. Eu ouvi sim. Ele respondeu, levantando uma sobrancelha em dúvida, e daí? Ela é assim, só que para a teocracia, ela falou sobre exterminar dezenas de milhares como se estivesse descrevendo o clima. Se chegar a esse ponto, você pode ter que proteger as pessoas que está conquistando, do seu próprio lado. Falando em conquistar, seus elfos da montanha estão prontos para ir? Ela perguntou, ansiosa para desviar o assunto do encontro recente. Eles estão, e o túnel está quase pronto. Comprei algumas das minas antigas do outro lado também, só para facilitar, e o rei feiticeiro me enviou alguns anões e coagoas para ajudar. Entre os médicos do túnel e os escavadores coagoas, estaremos prontos para tomar Feron em alguns dias. Então esse será o fim dos suprimentos de ferro da teocracia. Mais uma coisa. Ele disse, abandonando a ilusão para revelar os olhos vermelhos de um vampiro. O quê?
Ela perguntou, seus músculos tensos e seus ombros tensos. Ela instintivamente sentiu um medo crescendo em seu peito, fazendo seu coração bater mais rápido. Eu localizei a família Tris em Wheaton, plantei algumas evidências, e paguei por alguns rumores. Eles desapareceram, e comprei a propriedade onde você morava. Alan sentiu a voz dele quase desaparecer quando o rosto dela ficou pálido. Ela balançou a cabeça, balançando o cabelo loiro para trás. Não, por favor, não diga isso, eu não quero falar sobre aqueles tempos. Alan pegou a mão dela do outro lado da mesa e segurou-a com força. Você merece saber, mandei desenterrar a área, eu encontrei o corpo dele. Ela puxou a mão e cobriu a boca enquanto engasgava. Ela se recostou horrorizada. Nosso garotinho, você o encontrou, por quê? Como? Ela perguntou enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas como cachoeiras. Não foi o suficiente eu ter que lamentar por ele na primeira vez. Por que você está me contando isso agora? Porque eu queria que você soubesse que ele vai ter um enterro digno. Vou readquirir minha antiga propriedade de família. Vou enterrá-lo lá, no lugar onde seus pais se amavam. Quero dizer, eu não queria dizer algo que pudesse te machucar, mas, depois que você finalmente estiver livre, quando tudo isso realmente acabar, eu queria que você pudesse ir visitá-lo adequadamente. Não é muito, mesmo um túmulo luxuoso ainda é um túmulo, mas é algo que nunca poderei compensar pelo que fiz a você, pelo que você passou, todos os dias até eu morrer. Ele exclamou alto o suficiente para que várias cabeças aparecessem na sala. Os dois ficaram quietos, incapazes de falar ou olhar um para o outro até que estivessem bem, e verdadeiramente sozinhos novamente. Noah estava tremendo, e não conseguia se conter. Ela tentou enxugar as lágrimas com as mangas, mas eram muitas. Eu entendo, e eu deveria te agradecer. Eu sei que você fez a coisa certa, dessa vez, mas ainda é um pouco demais, me desculpe. Ela se levantou e correu para fora do quarto, desceu as escadas, para a segurança de seu espaço de dormir no escuro, onde ela ficou chorando enquanto lamentava a perda pela segunda vez. Alan ficou sentado sozinho na sala, mal tocando na comida ou no chá, até que Lady Solution veio, e o chamou quando Raymond estava pronto. Nazarick. Berenice sentou-se em seu quarto, e olhou em volta. Eu me pergunto há quanto tempo estou aqui. 1 mês, 2 meses? Deve ser pelo menos algumas semanas. Ela se perguntou enquanto pegava outro livro, e começava a ler. Pelo menos é confortável, esmagadoramente. Ela comentou enquanto se deitava. As refeições trazidas para ela eram suntuosas e fartas, as bebidas de qualidade sobrenatural, a temperatura estava sempre perfeita, a água quente do banho nunca ficava sem, e o misterioso líquido borbulhante era um prazer culposo, assim como o tapete que ela havia usado. Desenvolveu um profundo amor enquanto ela apertava os dedos enrugados, mas bem cuidados, no tecido sempre que andava descalça pela sala por um motivo ou outro. Ela se lembrou de seu primeiro momento na tumba, quando a natureza das coisas lhe foi explicada. Sem mais nada para fazer, ela se ajoelhou diante do chefe de estado que era o rei feiticeiro. Bem-vindo à minha casa, você é uma sortuda, será minha convidada aqui até o fim da guerra. Você será tratada com as honras dadas a um chefe de estado, até que o que fazer com você seja decidido. Ains disse em uma voz impossivelmente nobre. Olhares sombrios dos outros na sala lhe disseram qual destino eles favoreciam para ela. Todos eles eram do tipo que sua nação exterminaria como algo natural. Então ela se sentiu à vontade com a compreensão da sede de sangue em troca, mas o conhecimento de que ela não morreria a fez ousada o suficiente para falar. Eu agradecerei por me hospedar. Ela disse o mais formalmente que pôde. Dadas as circunstâncias, eu poderia estar muito pior. Isso realmente fez alguns ao seu redor rirem, e o rei feiticeiro teve um ar de diversão com suas palavras. De fato, você poderia, por enquanto, você receberá alojamento, e eu terei livros, refeições e bebidas entregues a você por uma das minhas criadas. Por favor, siga em Toma, ela será responsável por seus cuidados enquanto você permanecer aqui. Ele disse, e ela se levantou, curvou-se, e se virou para ver uma jovem garota com cabelos roxos, e um sorriso caloroso em uma longa e esvoaçante roupa de criada parada atrás dela, e acenando alegremente com a mão por baixo da manga.
Há quanto tempo foi isso, e como tem sido a guerra desde então? Ela se perguntou em voz alta novamente. E quando diabos eu comecei a falar comigo mesma? Deuses do céu, eu preciso sair um pouco ou vou ficar louca. Ela disse para as quatro paredes. Ela leu mais um pouco. O livro era fascinante pelo menos. Uma ficção sobre uma jovem garota lançada em uma guerra terrível, mas dotada de um poder avassalador, tentando sobreviver enquanto um deus buscava puni-la por não adorá-lo ou reverenciá-lo adequadamente. Ela se perdeu em suas páginas maravilhosas antes que a porta se abrisse, e ela visse Intoma parada ali segurando uma bandeja. Intoma, olá de novo. Berenice disse educadamente. A empregada parecia gostar do fato de Berenice fazer um esforço para chamá-la pelo nome, e elogiar repetidamente suas habilidades como empregada na meticulosidade de seus serviços. Também não foram elogios falsos, era óbvio que as criadas de Nazarick estavam no auge da profissão. Berenice, trouxe uma refeição para você. Está a lagosta com manteiga, uma pequena sopa de batata, e uma bola dourada de sorvete de chocolate de sobremesa. Intoma disse educadamente enquanto levava a bandeja até uma mesa, e preparava a refeição para ela. Muito obrigada, Intoma, mas, posso pedir um favor? Berenice perguntou hesitante. Você sempre pode perguntar, mas não posso prometer nada. A empregada respondeu com sua voz cativante de sempre. Eu gostaria de sair um pouco, eu sei que sou uma prisioneira, e tudo, mas as pessoas são, como eu digo isso? Precisamos conversar e socializar com os outros para permanecermos com a mente sã. Receio que estou ficando um pouco louca estando sozinha o tempo todo. Berenice fez a pergunta com os olhos baixos. Eu não quero parecer ingrata pelo meu resgate, sinceramente eu não quero. Eu sei que como prisioneira eu poderia ser muito pior tratada, mas... Ela estendeu as mãos com saudade. É solitário ficar assim. Intoma riu. Ela realmente cobriu a boca com a mão dentro da manga de sua roupa. E riu. Cardeal Berenice, você não é esse tipo de prisioneira. Se você quiser sair, você pode. Eu só preciso avisar Lord Ains, e eu posso te levar a algum lugar, desde que seja dentro do razoável. Tudo o que você precisa é de um disfarce para não ser reconhecida como uma cardeal. Ou você pode fazer um tour por outros lugares dentro de Nazarick, desde que você não tente ir a lugares que são proibidos para outros. Devido a razões de segurança ou militares, vai ficar tudo bem. A boca de Berenice caiu aberta. Eu poderia ter saído a qualquer hora? Ela bateu a mão no rosto. Me faz bem por não perguntar. Sim, eu gostaria de sair, e se não for muito incômodo, posso ver. E Hantel? Avisarei Sua Majestade imediatamente. Aproveite sua refeição por enquanto, terei tudo pronto para ir em breve. Intoma disse docemente, e saiu da sala. Obrigada, Intoma, sou grata. Berenice respondeu enquanto ia se sentar, e experimentava um pedaço da lagosta. Como alguma coisa pode ter um gosto tão bom? O que eu comi a minha vida inteira? Ela se perguntou em voz alta pelo que pareceu ser a milésima vez. Ela despedaçou como se tivesse feito todas as refeições em Nazarick, como se tivesse acabado de descobrir o sentido do paladar pela primeira vez.